Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre os atributos de Deus e nós vamos estar falando sobre a independência de Deus, a soberania e a sabedoria. Nós vamos tratar a sabedoria em seu aspecto comunicável. A pastora Marilene, semana passada, falou sobre a onisciência, que Deus sabe de todas as coisas, mas hoje o nosso foco aqui é na parte comunicável da sabedoria de Deus. E é muito difícil falar desse tema, ao mesmo tempo que é muito prazeroso. Estudando e meditando sobre a palavra de Deus, estudando esse tema, buscando compreender mais sobre o nosso Deus, como isso foi edificante para a minha vida. Como isso, às vezes, durante o dia, eu estudava algo e ficava ali um tempo pensando naquilo, e como isso impacta os nossos corações. Estudar sobre Deus permite que nós tiremos o holofote das nossas vidas, porque às vezes no dia a dia a gente fica pensando tanto sobre as nossas vidas, a nossa profissão, é o nosso emprego, o nosso estudo, a nossa empresa, não sei o quê, e para quem é casado, na esposa, no marido, e no filho, não sei o quê. E quando a gente começa a refletir sobre Deus, a gente tira, de certa forma, esse holofote e começa a render graça àquele que é digno de toda honra e glória, que é o nosso Deus. E ao mesmo tempo que é prazeroso, é desafiador. Eu conversei com vários irmãos, conversei com o Daniel, estava conversando com a Dilma. É difícil falar sobre Deus, porque Deus é um Deus infinito. E nós somos finitos e limitados. Então é de difícil compreensão alguns temas. Mas pela misericórdia dele, muitas das coisas ele nos revelou e nos fortalece para que nós possamos compreender, entender, ter um vislumbre daquilo que o nosso Deus é. Amém? Antes de começarmos, é muito importante nós estudarmos Deus em toda a sua essência, ou em todas as suas características. É muito importante nós termos uma visão geral dos atributos de Deus. Porque se nós negligenciamos determinado atributo de Deus, ou se nós damos uma ênfase desproporcional em alguns atributos, nós estamos criando um Deus. Várias seitas, inclusive, várias falsas religiões surgiram disso. E em João 17,3, é muito interessante, que nos diz o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, assim, qual é a importância de nós estudarmos os atributos de Deus? Qual a importância de nós tentarmos compreender mais do nosso Deus? A importância é que esse é o Deus verdadeiro. Se a gente foca demais em alguns atributos, e tem alguns atributos que são classicamente mais focados, tradicionalmente são mais focados dentro da igreja, e nós nos esquecemos de outros, nós podemos estar incorrendo em um erro. A gente pode estar errando em compreender quem é Deus. Então vamos começar com o primeiro atributo. Nós vamos começar falando sobre a independência de Deus, e eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, e a Tua misericórdia nos trouxe até aqui, a Tua graça nos trouxe até aqui, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, ó Pai, saia daqui somente a Tua palavra, me ajude, tenhas misericórdia de mim, porque sou limitado, que não seja por eloquência, que não seja, ó Deus, por sabedoria humana, mas que seja pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, que eles possam estar neste momento sensíveis à Tua palavra. Sabemos que é o Espírito Santo do Senhor que nos faz compreender a Tua palavra. A tua palavra, o Senhor nos diz que, Deus, tudo que provém da Bíblia é espiritual e se discerne espiritualmente. Nos ajude, Deus, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Senhor, tenhas misericórdia das nossas vidas. Que em nome de Jesus essa mensagem possa ser transformadora.
que da mesma maneira, ó Deus, que essa mensagem tanto me impactou enquanto eu a estudava, que possa impactar também os meus irmãos. Esse é o meu pedido, Deus, que a tua igreja, ó Deus, permaneça em crescimento. Ó Deus, e a tua igreja permanecerá, porque tu és fiel, e a tua palavra diz que a nossa vitória reside em Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, nos ajude a compreender mais de ti. E mesmo sendo limitados, ó Deus, diante de um Deus infinito, eterno e ilimitado, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, crescer em entendimento do Senhor. Para a tua honra e glória. Amém. O primeiro atributo que nós vamos falar nessa noite é sobre a independência de Deus. A independência é um atributo incomunicável. Foi falado aqui anteriormente, o que é um atributo incomunicável? Deus é independente. E essa é uma característica, vamos trabalhar assim, que pertence somente a Ele. Nós não somos independentes. Um exemplo simples, que eu acho interessante da gente pensar, nós somos dependentes, inclusive, se nós pararmos para pensar, da própria criação, da própria natureza. Se a natureza ela ficar desregulada, nós podemos todos morrer, entrar em extinção. Se um micro-organismo novo surge, se uma bactéria nova surge, isso pode ser um motivo de dificuldade para nós. Ou seja, nós temos uma relação de dependência com outras coisas. E nós somos dependentes também de Deus, inclusive e principalmente de Deus. Agora, quando nós falamos em Deus, Deus é totalmente independente. Ele não precisa de nada, ele não precisa da sua criação, ele não precisa da sua criatura. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Lá em Atos 17, 24 e 25, Paulo ele está pregando para os gregos, e se você for estudar um pouquinho, os gregos tinham na mitologia, e esses deuses depois, falsos deuses, são transportados também para dentro da mitologia romana, os gregos tinham falsos deuses, e Paulo chega para os gregos e diz o seguinte, para os filósofos e para os sábios lá da época, o Deus que fez o mundo, está em Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então Paulo diz para aquele povo, um povo que estava acostumado com falsos deuses, que eram deuses dependentes do ser humano, Paulo diz, olha, o Deus verdadeiro, ele não depende, não é servido por mãos humanas. E por que ele não é servido por mãos humanas? Primeiro, foi pregado semana passada, ele é todo poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Deus, ele controla todas as coisas. E ele não só não necessita, como ele é aquele que efetua todas as coisas. Ele dá a todos a vida e a respiração. Então Deus, ele não tem dependência de suas criaturas. Deus, ele não tem dependência de anjos. Outro erro muito comum que acontece, e às vezes até dentro de várias igrejas, e que hoje em dia é pregado de forma muito forte, é como se o nosso Deus fosse um Deus carente emocionalmente falando. Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos carentes emocionalmente. O exemplo mais claro que a gente tem disso é casamento. Quem não é casado? Tá. Você fica querendo, em grande maioria, tá? Não são todos, mas a grande maioria fica querendo juntar os panos, não é? Eu lembro uma vez que meu pai falou assim, eu não sei o que você vai fazer de sua vida, mas com certeza você vai arrumar alguém para... Meu pai brincava, né? Para arrumar confusão, para arrumar tumulto. E foi assim desde o princípio. Quando o homem foi criado, Deus olhou e falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui eu não estou falando dessa carência simplesmente sexual, mas nós temos uma carência sentimental, a gente quer estar perto de alguém. Quando você vai estudar sobre o ser humano, uma das principais características, que é muito difícil alguém negar, pessoas que estudam sobre o ser humano, seja psicólogo, antropólogo,
o pessoal vai falar, o ser humano é um ser sociável. Ele precisa de estar em comunhão, em comunicação com alguém. Ele precisa de ter contato com alguém. Ele é carente emocionalmente. Deus não é carente emocionalmente. Deus, ele não precisa das suas criaturas para ser glorificado. E meus irmãos, eu sei que é desconfortável falar sobre isso, porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo que o cara chega no púlpito às vezes e fala, olha, você é o centro de Deus. Só que isso é uma mentira, biblicamente isso é uma mentira. Lá em João 17,5, Jesus diz o seguinte, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós cremos na Trindade, não é verdade? A palavra de Deus nos mostra que a própria Trindade oferece glória a ela mesma. O Filho glorifica ao Pai, o Pai glorifica ao Filho, e foi assim durante toda a eternidade, é assim e sempre será. Deus recebe glória dele mesmo, pelo que ele é. Isso é maravilhoso. Eu sei que é difícil de nós compreendermos, mas é maravilhoso. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e o mesmo se dá com o Espírito Santo de Deus. E vamos parar e pensar um pouquinho, se Deus recebe glória em si mesmo, de um Deus perfeito, Cristo é a perfeição do Pai, amém? O Deus Pai é perfeito, amém? O Espírito Santo de Deus é perfeito, amém? Se Ele recebe glória em si mesmo, o que é a glória do ser humano, a glória que nós podemos dar a Deus? Não é nada. Deus é completo em si mesmo, tanto em seu poder, quanto na glória que Ele recebe. O relacionamento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo é muito mais perfeito que qualquer relacionamento humano pode proporcionar para com Deus. Por mais que você seja íntimo com Deus, agora errei na concordância. Por mais que você seja íntimo, a relação que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo mantém, ela será mais perfeita. E glórias a Deus por isso. E aqui eu já queria trazer duas aplicações para nós, aplicações importantes sobre essa independência de Deus. A primeira aplicação é que quando nós percebemos que Deus é independente, isso tira qualquer mérito que nós achemos que nós temos diante de Deus. Não há mérito em nós. O pastor Glaico falou aqui, que por mais que nós louvemos, por mais que nós busquemos uma vida de santificação, por mais que nós procuremos glorificar a Deus, ainda assim nós chegamos de mãos vazias. Nós não conseguimos quantificar isso, e a Bíblia nem manda que nós quantifiquemos, mas se nós conseguíssemos quantificar isso, não seria nada. Nada para Deus. Isso tira a possibilidade de qualquer evangelho antropocêntrico, qualquer evangelho que coloca o homem no centro, como se Deus precisasse do homem, como se Deus fosse dodói. Nossa, o meu servo não está me amando tanto, eu vou sofrer por isso. Isso não existe. Entendam uma coisa que a gente precisa diferenciar, a gente tem que tomar esse cuidado. Deus, Ele quer que façamos coisas, mas Ele não precisa que façamos coisas. São coisas diferentes. Ele ordena que nós andemos por fé, Ele coloca para nós um modo de vida, e isso não é porque Ele precisa, é graça dEle para conosco, é amor dEle para conosco. São coisas diferentes. Nós não podemos confundir isso. Nós precisamos uns dos outros. Deus não tem essa necessidade. Agora, mesmo não precisando, Ele é misericordioso. E aí entra uma segunda aplicação. Meus irmãos, se isso aqui não nos alegrar, se isso não tocar no seu coração, peça a Deus que isso toque.
um Deus independente, um Deus que já possui um relacionamento perfeito entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus que em nada é servido por nós, ainda assim Ele escolhe ter um relacionamento pessoal com a sua criação. Ainda assim Ele escolhe ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E de forma mais profunda, a Bíblia vai mais fundo e nos diz que Ele escolheu habitar dentro dos nossos corações. Mesmo sem precisar, não era porque Ele precisava. O relacionamento humano ele é baseado em interesses. Nós nos relacionamos geralmente por troca. Foi falado isso aqui também hoje. Mas Deus não, Ele se relaciona com a sua criação não é porque Ele precisa, é porque Ele verdadeiramente ama, com um amor perfeito. Ele não precisa de nós. E uma terceira aplicação, se Deus ele nos ensina que Ele se relaciona conosco sem interesse, Ele quer que nós aprendamos que nós temos que relacionar com o próximo, sem interesse. Se Ele mesmo, sem precisar, sem necessitar, de forma independente, se humilhou, se tornou carne, foi escarnecido, enfrentou, o Deus Filho enfrentou a ira do próprio Deus Pai, por que eu só me relaciono com o próximo por interesse? Não pode ser assim. Amém? Ficou claro, meus irmãos, a independência de Deus? Se houver dúvida, você pode me procurar depois. E se ficar dúvida entre nós dois, nós vamos tentar procurar a resposta juntos depois também. Amém? O segundo atributo que nós vamos falar hoje, a soberania de Deus. A soberania de Deus diz respeito aos planos e às vontades de Deus sempre serem cumpridas. E nós vamos dividir a parte da soberania em alguns subtópicos. Eu esqueci de fazer uma analogia de manhã, mas é uma analogia interessante, a gente tem pouco costume com ela, porque nós somos acostumados com um regime democrático. Um presidente, ele não tem todo o poder, um presidente é limitado. A gente já viu, inclusive, no nosso país, a história de presidentes que foram tirados de lá. Assim, legalmente falando, não vou entrar no mérito, legalmente falando, um presidente pode ser retirado. Quando a gente fala de soberania, a gente pensa em um rei, em alguém que coloca o seu decreto e aquele decreto é cumprido, em alguém que a vontade é cumprida. Esse também é um atributo incomunicável de Deus. Nós não somos soberanos. Um exemplo, a gente planeja coisas às vezes para daqui a um mês e de repente a situação muda por completo. E a sua vontade não é cumprida. E glória a Deus por isso. Nós como pessoas, nós não somos soberanos. A nossa vontade não vai ser sempre cumprida. Agora a Bíblia nos diz que a vontade de Deus sempre é cumprida. Os desígnios de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso vem desde o início. Apocalipse 4:11 nos diz o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A vontade de Deus criou o universo, e não só criou o universo, mantém o universo. Tudo que nós temos no mundo físico foi feito e é mantido pela vontade de Deus. Nada foge do controle de Deus. As coisas fogem do nosso controle. O mundo físico nos assusta, mas não assusta a Deus. Jesus, em Marcos 4:39, diante da tempestade, dos ventos fortes, ele diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quem assusta com o mundo físico somos nós, que vem um vírus aí e já deixa todo mundo... Eu estava falando aqui de manhã que eu moro num apartamento perto da Vilarinho. Até que melhorou com as obras que o Calil fez, assim, reduziu. Mas, cara, quando aquele trem alagava era doido demais. Doido que eu falo assim, assustador. Porque do nada aquele trem vira um rio, e você vê móveis subindo morrão, tentando fugir, o desespero da galera.
Para Deus isso não é nada. Deus controla todo o mundo físico, Deus controla desde a menor partícula, de uma partícula subatômica, até as coisas maiores que nós conhecemos, buracos negros, galáxias. Deus controla todas as coisas e nada foge da sua vontade e dos seus decretos. A soberania de Deus também é demonstrada na instituição de autoridades, de homens, governos, reinos. E aqui a coisa começa a apertar um pouquinho mais o nosso calo. Em Romanos 13:1, Paulo ele escreve o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Em João 19, do 9 ao 11, Jesus ele chega perante Pilatos, e Pilatos diz o seguinte: e entrou outra vez na audiência, isso Pilatos, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes você que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então Pilatos tira onda, né? Espera aí, você não me responde? Você não sabe quem eu sou? É o famoso, você sabe com quem você está falando? E aí Jesus responde o seguinte: respondeu Jesus: nenhum poder você teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Então, Pilatos, você está sendo só um fantoche. Deus te colocou aí. Você está sendo uma peça de tabuleiro. Daniel 2:21 diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. E aqui surgem, tem diversos outros exemplos na Bíblia, principalmente sobre o povo de Israel. Quando o povo estava andando longe da palavra de Deus, Deus ia lá e ele levantava um rei, levantava um povo, que ia lá e conquistava, dominava e subjugava. A gente tem esse exemplo com Nabucodonosor, a gente tem esse exemplo também num propósito maior de Deus, em relação ao faraó, no Egito, que manteve aquele povo escravo por aproximadamente 4 séculos. E aí uma pergunta pode nos surgir, que é a seguinte: olha, por que muito desses homens, e aqui eu quero, até antes de eu fazer essa pergunta, eu quero até contextualizar, trazer para o nosso contexto. Nós podemos, e hoje nós temos direito ao voto, direito à democracia, e nós vamos votar naqueles candidatos que apoiam mais as nossas pautas, e tem que fazer isso mesmo, igreja. Não está errado nisso não, nós temos que apoiar candidatos. Hoje em dia não é difícil você falar em candidato cristão, tá? Muito difícil. Mas em linhas gerais nós vamos votar em candidatos que apoiam nossas pautas. Mas ainda que um outro lado vença, nós devemos orar. E nós só vamos desobedecer se for visivelmente algo contrário à nossa fé. Não é desobedecer em, eu não pago imposto, tem que tomar cuidado com isso. Agora, se for contrário à nossa fé, nós desobedecemos, e ponto final. Porque é aquilo que Pedro fala: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas, voltando aqui, uma pergunta que pode nos surgir é o seguinte: por que muitos desses homens, sendo estabelecidos por Deus, fizeram irmãos nossos sofrer, fizeram pessoas sofrer? E essa é uma resposta difícil de ser dada. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele é soberano em seu poder e em seu conhecimento, em sua sabedoria, em todos os seus atributos, e que tudo isso é para o louvor da sua glória. Vamos pensar no seguinte: quantos irmãos nossos que foram martirizados e sofreram, hoje servem como testemunho para nós, depois de 2000 anos, depois de 1900, 1800 anos? Quantos irmãos que sofreram naquele momento e que hoje servem de força como testemunho para a igreja do Senhor? Quantos irmãos do primeiro século, homens que a própria Bíblia fala que o mundo não era digno deles, sofreram e hoje eles servem para que nós possamos fortificar e fortalecer a nossa fé.
O nosso problema ao questionar esse tipo de soberania é que a gente enxerga daqui a um minuto, talvez. Deus, ele está em todos os tempos. Foi uma das primeiras características faladas, que Deus é atemporal. Deus não só vê, Deus não é um vidente. Deus, ele está no futuro. Deus não está preso ao tempo. O testemunho desses fiéis permanecem até hoje. Nós enxergamos de forma limitada, mas Deus vê de maneira completa. Pedro, ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida, torturada, morta. Eu não vou nem citar a palavra preconceito, porque é muito leve para a época. Pedro, ele escreve o seguinte, lá em 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Ou seja, você está sofrendo por causa do Evangelho? Confia no Senhor, Ele está no controle. Aqui entram já algumas aplicações para nós, antes de nós irmos para o último subtópico sobre a soberania. Aqui entram algumas aplicações sobre pensarmos que Deus controla as autoridades, controla as leis, controla a natureza, o mundo físico. Sabendo que esse nosso Deus é soberano e sabendo que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem de seus filhos, nós podemos descansar, pois Deus não perde o controle. Os seus desígnios não são frustrados. As suas palavras não são frustradas. Você não pode confiar se eu te prometer alguma coisa, beleza? Porque a gente promete, às vezes a situação muda e sua palavra já não vale muita coisa. Agora Deus não é limitado. E se Deus falou que zela pelos seus, Ele zelará. Deus, ele fala que a igreja é triunfante, a igreja é triunfante. É um desígnio dele, é uma vontade dele. É o que foi pregado aqui no primeiro domingo sobre esse tema, que Deus, ele é imutável. Isso nos dá confiança. Isso nos dá confiança quando nós passarmos por um problema de saúde, quando nós passarmos por um problema relacionado a desemprego, quando você passa por um problema que diz respeito a talvez os seus filhos, a sua família, ao seu casamento, quando um dia porventura se levantar homens que queiram levantar leis contra o povo de Deus, nós sabemos que Deus não perdeu o controle e que os propósitos dele estão sendo cumpridos. E glória a Deus por isso. Mas Mateus, tem algumas passagens na Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, está lá em Gênesis. Tem a passagem também do rei Ezequias, onde Deus falou, vai lá e avisa que ele vai morrer. Ezequias orou, chorou diante de Deus, se quebrantou e Deus lhe concedeu mais 15 anos. São passagens complicadas de serem explicadas. Mas quando a gente pega esse princípio, que é um princípio bíblico de que Deus é soberano e imutável, as melhores respostas que nós temos perante isso, firmados na palavra de Deus, é primeiro, a situação ela muda para o homem. Nós enxergamos de maneira incompleta, Deus enxerga de maneira completa. Essa é uma resposta bíblica muito coerente. Quem viu a mudança foi você, que está inserido num tempo, num contexto e de forma limitada. Para Deus, ele não mudou perante aquilo. Essa é uma resposta muito possível. A outra resposta, que também nós temos base bíblica para consolidá-la, é a seguinte: como Deus não é pego de surpresa, Deus está em todos os tempos, Ele coloca para nós situações que nos fazem exercitar a fé. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, irmãos, é o que a gente chama de antropomorfismo, lembrei. Que é o seguinte, nós não conseguimos entender os sentimentos de Deus, se é que Deus tem sentimento, né? Antropopatia? Antropomorfismo é quando Deus toma forma, obrigado. Isso mesmo. Então, nós temos que colocar palavras que sejam compreensíveis para nós, como arrependimento, que é algo que nós entendemos.
Essa é outra questão para explicar essas passagens. Amém? O último subtópico sobre a soberania de Deus, e esse eu confesso que ele é mais desafiador, e é um desafio antigo, diz respeito à soberania de Deus nas ações humanas. E nós temos várias passagens bíblicas que atestam e que mostram que Deus é soberano sobre as ações humanas. Em Êxodo 14, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Isso Deus está falando, que ele endureceu o coração dos egípcios. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus cavalos de guerra e seus cavaleiros. Então perceba que Deus endureceu o coração dos egípcios e do faraó. Paulo vai citar isso lá em Romanos 9. Ele pega essa passagem e cita novamente. Em Êxodo 33, 19, Deus também mostra que a sua misericórdia é derramada de forma soberana. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Eu sou o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Provérbios 16, 4 nos diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E se tiverem oportunidade, um texto muito bom para nós estudarmos isso é Romanos 9. Romanos 9, só para contextualizar, alguns em Roma estavam questionando se a promessa de Deus havia falhado, ou seja, se um desígnio de Deus havia falhado, porque Deus prometeu a Abraão que da sua descendência se levantaria um povo eleito, um povo escolhido, um povo que estaria diante de Deus. E aí eles falaram: mas espera aí, Paulo, espera aí, Deus prometeu isso a Abraão. Por que nem todo judeu, então, de descendência, nem todo israelita, será salvo? E aí Paulo vai explicar e vai trabalhar a soberania de Deus em Romanos 9. Uma das coisas muito presentes lá, e que é até uma palavra difícil de usar, né, Daniel? É que Deus possui a prerrogativa. Isso é difícil de nós compreendermos. O que é a prerrogativa? Hoje de manhã eu dei um exemplo que eu vi essa semana que eu achei muito interessante. Essa semana eu estava vendo um vídeo e tinha um policial militar, um coronel da polícia militar. E ele falou assim: os meus homens não vão falar para a Polícia Federal. Eu falei: ó, o cara é brabo, né? Mas não é que ele é brabo, é uma questão de prerrogativa. Ele falou: olha, porque a lei diz que os crimes militares são investigados pela justiça militar. Ponto final. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque Deus, ele é todo poderoso. E ele tem a prerrogativa para ser soberano. Eu sei que isso é de difícil compreensão, eu sei que isso às vezes não é agradável para seres humanos, para criaturas que somos limitados em conhecimento e em capacidade de enxergar as coisas. Mas fato é que Deus possui a prerrogativa. Lá em Romanos 9, 20, Paulo vai dizer o seguinte: mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a igreja, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo, ele combate esse espírito que questiona a soberania de Deus, que questiona a autoridade de Deus para determinar as coisas. É isso que ele está fazendo aqui. Parece que Paulo é um pouco grosseiro, mas é porque havia esse espírito de questionamento, como se a criatura pudesse falar a Deus o que ele pode ou não pode fazer.
E aqui a gente entra em duas coisas importantes de serem esclarecidas. Primeiro, a soberania de Deus, ela não retira a responsabilidade humana. Uma frase que sintetiza isso é a seguinte: não existirão inocentes no inferno, assim como não existirão merecedores no céu. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar: eu pratiquei essa obra, mas eu não quis praticar, não foi culpa minha, não foi responsabilidade minha. E essa relação é muito difícil de ser explicada. Não há uma resposta para isso dentro dos maiores estudiosos. Mas é algo que a gente percebe na Bíblia. E uma coisa que nós temos que entender sobre a manifestação de Deus é que Deus, ele manifesta o seu amor e a sua graça, mas ele também manifesta a sua justiça, que é perfeita. A sua ira santa. É mais difícil de nós darmos glória a Deus diante disso, eu sei que é, mas Deus é justo, e a sua ira é santa. Essa é uma verdade bíblica. Nós não devemos nos alegrar em sabermos que pessoas serão condenadas. Muito pelo contrário, isso deve nos entristecer e nos dar um senso de urgência para evangelizarmos. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a justiça perfeita de Deus será manifestada no grande dia, no dia que Cristo retornar. Ele não manifestará de maneira injusta, pelo contrário, ele é a expressão da justiça e da ira, e eu não vou entrar aqui na justiça, que será tópico pregado mais à frente. Deus manifesta, e Deus é glorificado, em sua graça e sabedoria, em sua graça, perdão e misericórdia, em salvar, e em sua justiça perfeita, ao julgar todos os homens. Amém, meus irmãos? E diante disso, nós levantamos algumas perguntas, que são perguntas que temos que nos fazer. A primeira delas é a seguinte: mas espera aí, se Deus é soberano, se Deus está no controle de todas as coisas, por que eu vou orar, por que eu vou evangelizar, por que eu vou clamar a Deus pela vida de alguém? E aí nós temos duas respostas para isso. A primeira é que Deus é soberano, você não. Deus realmente, ele já está inserido em todas as coisas. Deus já está inserido, Deus já sabe, Deus está lá na frente, mas nós não. Nós não sabíamos quem será salvo. Inclusive é por isso que Deus nos dá uma ordem em sua soberana vontade, que é a de pregar e orar pelos perdidos. Uma segunda resposta para isso, um segundo tópico que responde a isso é o seguinte: se Deus é soberano em salvar, nós não temos autoridade nenhuma para tentar dizer quem vai ser e quem não vai ser salvo, quem merece receber a palavra e quem não merece. E isso, pelo contrário, isso nos alegra saber que Deus, ele é soberano em salvar. Porque sabe aquela pessoa que às vezes a gente já cansou de falar do evangelho para ela? Aquela pessoa que assim, às vezes a gente, de maneira errônea, a gente pensa assim: não tem mais jeito, cara, não é possível. Em sua soberana vontade, Deus pode manifestar a graça para com essa pessoa e salvá-la, assim como nos salvou. Então, diante disso, a gente tem que orar, a gente tem que evangelizar, porque nós cremos que o Deus soberano é um Deus que em sua vontade salva, resgata e reconcilia. Amém? E para nós fecharmos essa questão, entre aspas, que é uma questão difícil, eu gosto de citar muito aquilo que o Augusto Nicodemos ele diz sobre essa questão de soberania de Deus na vontade humana, que ele diz o seguinte: quando nós nos convertemos, é como se fosse assim, tem uma placa na frente da igreja, dizendo assim, e aí é a palavra de Jesus Cristo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você passa em frente à igreja e vê lá a placa: venha a mim, venha, venha. E aí você vai caminhando. Quando você entra na igreja, você olha para trás e tem outra placa. Você já entrou na igreja e olha assim, tem outra placa. Que é Jesus dizendo assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou. Então essa é a nossa realidade.
Por isso que nós devemos continuar evangelizando, continuar orando. E não nos esqueçamos também que Deus, de forma soberana, instituiu que nós devemos viver pela fé. E nós exercitamos a nossa fé, e nós mostramos a nossa fé quando nós oramos pelo perdido, quando nós evangelizamos, quando nós colocamos diante do Senhor. Amém? E diante de um Deus soberano, de um Deus independente, nós só temos uma saída. Existem dois caminhos, mas nós que fomos salvos, nós só conseguimos reconhecer uma coisa. Ou você se endurece contra Deus, e a palavra de Deus fala que isso é loucura. Ou você chega diante de Deus quebrantado e rende glória a Ele, e exalta o nome dEle, e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor é independente e soberano, e a minha vida está em Tuas mãos. Obrigado porque eu nada posso Te oferecer, mas o Senhor permite o privilégio de Te adorar. Isso é maravilhoso. Vamos para o último atributo, sabedoria. E como eu disse aqui, eu vou trazer uma parte mais prática. Eu vou falar da sabedoria como um atributo comunicável. A definição de sabedoria que eu achei muito interessante: dizer que Deus é sábio significa dizer que Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para se alcançar essa meta. Eu sei que é difícil falar até que Deus escolhe alguma coisa, né, Daniel? A gente estava conversando isso ali. Mas Deus, Ele consegue escolher as melhores metas e os melhores meios para alcançar as metas. Ao contrário de nós, que às vezes erramos na meta, erramos no meio, às vezes a gente até acerta a meta, mas erra no meio, né? Às vezes você pensa assim: eu tenho que amar o próximo, isso é uma verdade bíblica, amém? Mas às vezes você ama por motivação errada, o seu meio de fazer errado. Mas Deus não, Deus, Ele tem essa sabedoria de escolher as melhores coisas e a melhor forma de efetuar essas coisas. Deus, em Romanos 16, 27, é chamado de Deus único e sábio. O livro de Jó nos afirma que Deus, Ele é sábio de coração. Aqui novamente, Deus tem coração? Não, sabemos, mas é para trazer a linguagem para a nossa compreensão. Deus, Ele também manifesta a sua sabedoria no seu plano reconciliador. Cristo é a sabedoria de Deus, está lá em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, ainda nesse capítulo 1, no versículo 30, diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Foi falado semana passada que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo, e a sabedoria perfeita vem dele. Só que tem um problema nesse meio do caminho: o homem caiu, e devido à depravação total, o homem considerou a criar sua própria sabedoria. E a sabedoria do homem, a Bíblia diz que ela é loucura perante Deus. Se você ler em 1 Coríntios, vai falar que, olha, Deus, Cristo é a sabedoria de Deus para nós, mas para o mundo é loucura. E aí Deus, para poder irritar o mundo, escolheu a loucura da pregação. Paulo diz isso. Paulo diz: olha, para mostrar para eles que eles são insensatos, Deus escolheu coisas simples. Deus escolheu coisas loucas, a loucura da pregação. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Deus escolheu coisas simples para enganar o homem que se acha sábio. E isso está, eu vou ler esse versículo, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, meus irmãos, eu quero já levantar uma coisa aqui de cara para nós como aplicação. Vocês já viram que hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio? Eu citei de manhã
que um dia eu tive que conversar com um professor de biologia que só existe homem e mulher. Olha que complicado. Como é que um cara que estuda biologia vai me falar que anatomicamente, fisiologicamente, geneticamente, não existe só homem e mulher? É difícil, né? Por quê? Tornando-se por sábios, se tornaram loucos. Está lá em Romanos 1, 22. E é o que a gente percebe hoje. E não é só hoje, não. Desde a queda do homem, foi assim. Então, cuidado com a sabedoria do mundo. Esse é um primeiro aviso para a igreja de Deus. E cuidado com a sabedoria do mundo que vem escondida. Exemplo, nenhum psicólogo tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Nenhuma teoria tem mais autoridade que a palavra de Deus. Nenhuma sabedoria humana tem mais autoridade que a palavra de Deus. E isso é para todas as áreas. Se você vai ler um livro sobre casamento, e esse livro quer passar algo que não está na Bíblia, ele não tem mais autoridade. Ah, não, mas o cara, ele é PhD em não sei onde, ele já fez pesquisa com mais de 1 bilhão de casais. Isso pouco importa. E aí isso nos traz uma pergunta: nós podemos adquirir essa sabedoria? Eu disse que sim. Eu vou falar aqui da parte comunicável, de uma parte mais prática. Não só podemos, como nós devemos. Lá em Provérbios 4, 5 ao 7, diz o seguinte: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho de sabedoria é este: procure obter mais sabedoria. E a sabedoria está muito relacionada a um aspecto prático. Não é só a questão do conhecimento, mas de como você aplica isso. Tiago 1,5, e se algum de vocês tem falta de sabedoria, então olha, o que você tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se você não tem sabedoria para lidar com as coisas que são colocadas neste mundo, nessa vida, para a gente viver, peça a Deus. E quais são os meios para alcançar sabedoria? O primeiro eu já falei, pedir a Deus. E esse pedir não é um simples pedir no sentido de, me dá, né, vazio de sentido. Mas é um pedir profundo, é de chegar diante de Deus de forma quebrantada. Reconhecendo: Deus, me ajude a entender, a viver isso aqui. Me dê o melhor direcionamento, me dê a melhor forma de fazer. Essa é uma meta que o Senhor quer para mim? O nosso erro é que às vezes a gente vai orar a Deus depois que a gente já fez, já trocou os pés pelas mãos, o trem já embolou, já deu ruim. Ore a Deus antes, clame a Deus antes. Tiago 1,5 fala isso, peça a Deus. Se você está em dúvida em algo na sua vida cotidiana, em alguma decisão a ser tomada, primeiro passo, orar a Deus. Pedir ao Senhor: Deus, me dê sabedoria nessa situação, me ajude. É isso que o Senhor quer para mim? Quer isso para mim? Como eu vou fazer? Segunda forma de alcançar sabedoria: lendo e meditando na palavra de Deus. Salmo 19, 7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Onde está o testemunho do Senhor? Na sua palavra. Na sua palavra. Quer adquirir sabedoria? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Quer encontrar resposta? Bíblia. Mateus, mas na Bíblia não está falando qual é a cor do carro que eu tenho que comprar. Verdade, você não vai achar isso na Bíblia não. Até porque isso aí é uma preferência, é gosto. Mas a Bíblia vai te dar outras diretrizes importantes. A Bíblia é um livro de princípios. E ela vai te dar os princípios de como guiar a sua vida. E a palavra de Deus, ela produz em nós o temor. E Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
A Bíblia, ela também vai impedir que você comece a construir sabedoria segundo o seu entendimento, como o mundo faz. E aí a gente chega em coisas estranhas, como eu citei aqui, você tem que explicar para um professor de biologia, que existe só homem e mulher. Que o cara vai se perdendo em seus próprios pensamentos. A Bíblia produz em nós esse temor, essa reverência ao Senhor, esse reconhecer de que Deus é quem sabe de todas as coisas. E uma terceira forma de se buscar sabedoria, vindo da parte de Deus, é ouvindo o conselho de sábios que o Senhor levanta no nosso meio, de pessoas sábias. Provérbios 11:14, cuidado com esse versículo, diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, então ele fala antes de sábios conselhos, e sábios conselhos vêm de Deus, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, ou em algumas traduções há sabedoria. E aqui não é multidão de conselhos, se você pegar conselho de qualquer um, não. Seu casamento está ruim, você vai procurar um cara com um casamento mais vacaiado que o seu, que trai a esposa. Ah, na multidão ali vai ter conselho para mim, vai ter conselho do inferno. É no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio de pessoas que são idôneas, pessoas que você sabe que são salvos e reconciliados e que andam no mesmo propósito. Lá em Efésios 3:10, o contexto é de, Paulo está falando sobre a igreja, que é a junção de judeus e gentios. Em Efésios 3:10, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então, nós temos que procurar conselho no meio do povo de Deus. Eu falo isso pela minha vida. Quantas das vezes eu já ouvi conselhos que você fala, poxa, é mesmo. Você vem aqui, faz um curso de noivos, né? Parece uma coisa boba, não, vai enfiar a colher na minha vida, né? Vai falar da minha vida, vai entrar em algumas coisas pessoais. Mas como é edificante. Lá na frente você vê, não, isso aqui é mesmo. Então, cerque-se de pessoas que são idôneas perante Deus. Cerque-se de conselhos, de pessoas mais experientes. Isso aqui eu quero falar muito para nós que somos jovens. A gente vive num mundo de informação, a gente acha que pode desprezar o conselho do pessoal mais velho. Eu vejo que a nossa geração, aqui é só um parêntese para os mais novos, ela é uma geração muito teórica. Como pular de paraquedas na teoria? Faça isso, incline assim, mas na hora que você estiver tremendo lá, o mais experiente já passou por isso. Uma pessoa cristã, idônea, mais experiente, já passou por isso. E ela é usada por Deus para a sua vida. Quantas das vezes meu pai já me aconselhou e às vezes eu não ouvi, e depois eu falei, poxa, o coroa tinha razão. Cerque-se de pessoas idôneas. E para finalizar, que eu não falei isso de manhã, a Bíblia ela ordena que os pais instruam os filhos. Os pais são ferramentas de sabedoria sobre os filhos. A gente encontra vários versículos sobre isso. Então, instruam os filhos de vocês na sabedoria, em sabedoria, né, na verdade. E filhos, aceitem os conselhos dos pais, pois neles há sabedoria. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus e não é homem. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é independente, o Senhor é soberano, e nós glorificamos o Teu nome por isso. Ó Deus, quão grande Tu és, é até em grande parte incompreensível para nós, Deus, mas Deus, aquilo que o Senhor nos revelou já nos deixa extasiados, já nos deixa, ó Deus, chegando diante de Ti e nos rendendo, nos humilhando, porque a única coisa que nós podemos fazer, ó Deus, é ter um coração quebrantado diante desse Deus grande e poderoso, desse Deus que controla todas as coisas, desse Deus que manifesta a sua glória de maneira sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus,
que nós possamos reconhecer o Senhor em nossas vidas, em todas as áreas, que possamos reconhecer que o Senhor é um Deus soberano, não importa a situação, que possamos reconhecer que a verdadeira sabedoria vem de Ti, que possamos entender, Deus, que mesmo sendo um Deus, ó Pai, que pede que louvemos, que adoremos, o Senhor é um Deus que nós nunca teremos como, ó Deus, dar-lhe alguma coisa valorosa, porque o Senhor é independente. Pai, que isso produza em mim e nos meus irmãos um senso de quebrantamento, um senso de arrependimento, um senso de louvor genuíno e verdadeiro ao Senhor. Por favor, Deus, que cada dia mais e mais meditar na Tua palavra seja o nosso prazer, e que, como disse aqui a Tua palavra, Deus, que cada dia mais e mais conhecer ao Senhor seja a nossa verdadeira alegria. Um Deus maravilhoso e completo, um Deus soberano e poderoso. Muito obrigado, Deus. Amém.